o Rei dos Reis, morreu para nos salvar, para nos dar a salvação e termos a viva esperança. Não há ninguém comparável a Ele. Louvemos ao Senhor. Tino murumbiza, tino murumbiza, tino murumbiza, ishewe mazishe, tino murumbiza, tino murumbiza, tino murumbiza, ishewe mazi, nós vamos te adorar, nós vamos te adorar, nós vamos te adorar, tu és o Rei dos Reis. Lá nos céus o Senhor governa, aqui na terra o Senhor governa, todo lado o Senhor governa, tu és o Rei dos Reis. Siakudumisa, 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 osiama. E a pergunta de fato é se a igreja deseja crescer e se esse crescimento diz respeito a que área. Então eu gostaria de instigar você como igreja de Cristo, como salvo, a exatamente desejar o crescimento. Nós queremos crescer. Nós temos Jesus Cristo, nós temos a instituição da igreja, nós temos essa igreja vivendo de modo vibrante e nós temos um mundo para alcançar. Uma criança recém-nascida, ela tem desejo, ela é desesperada pelo leite materno. Apenas o leite materno é necessário, é suficiente, ou ele atende à necessidade. Eu preciso desse alimento, eu preciso, esse desejo ardente. Eu creio que essa aqui é a ideia. Os salvos em Cristo precisam ter desejo ardente pelo alimento espiritual que é a palavra de Deus, essa palavra que permanece para sempre, essa palavra que é permanente, é a palavra que foi evangelizada, ela que é capaz de gerar vida, e é ela que é capaz, e tão somente capaz, de gerar crescimento. O povo de Deus precisa saber disso. Tem muito conhecimento aí, a internet está cheia de pregadores bons, graças a Deus. Mas você que está nos acompanhando, que é membro, que é ovelha, valorize o seu pastor, escute o seu pastor. Na hora do culto não vai acompanhar a transmissão da igreja que tem o pastor, mas valorize o seu pastor, é ele que lhe alimenta, é ele que vai cuidar de você, é ele que vai fazer aquilo que o pastor do YouTube não poderá fazer. Para a igreja, a palavra de Deus é alimento fundamental. E aqui eu volto para a mensagem do primeiro dia: teologia, doutrina, aliada com a escritura, teologia, a doutrina tem então o objetivo de nos conduzir à absorção da vida em Cristo. Praticidade. Não adianta ficar sabendo de teologia, não adianta saber de tudo que a Bíblia diz se a gente não vive, se a nossa vida não é adequada, se não há uma junção teoria e prática. Queridos, Jesus é o nosso exemplo, ele desejava o próprio Deus, ele era cheio da palavra, enquanto aqui ele dependia da palavra, ele era um estudante da palavra, nas tentações ele responde com a palavra, ele emana a palavra do seu Pai. O ensino de Jesus e a prática de Jesus deve ser o nosso ensino e a nossa prática. E a gente correr longe, queridos, dessa busca por conhecimento, por teologia, mas sem prática. Como é que a igreja ela vai sair para proclamar se ela
se a palavra não é a alegria do seu coração? Crescimento na palavra. Nós precisamos voltar à palavra. Nós precisamos cantar a palavra. Nós precisamos dos relacionamentos uns aos outros, ministrar a palavra. No culto, a ministração é pública. No dia a dia, a ministração é no nível particular, é uns aos outros, aconselhados uns aos outros. Então cada crente pode proclamar a palavra na medida então que você está interagindo com os seus. Em casa, em família, palavra. Nos problemas da vida, palavra. O tempo todo, palavra. Nós oramos palavra. O crente que não lê a palavra, ele nem sabe orar. Ele vai orar errado. O crente que não está na palavra crescendo, o casamento vai ser troncho. A criação de filhos vai ser capenga. A expressão vocacional no trabalho vai ser comprometida. Os negócios serão mal feitos. Tudo depende do crescimento na palavra. A igreja que não busca ardentemente o genuíno leite se enfraquece. Ela fica fraca, ela não pode nem sair para fazer nada lá fora. Ela não tem nem pulmão para poder gritar, para falar. Ela não tem condições de sair. E eu fico imaginando às vezes nosso povo, que a gente tenta fazer com que eles se engajem nessa missão em todos os níveis e áreas, né, da vida aí, dos relacionamentos, mas eles não fazem porque eles estão fracos. A maioria dos nossos aí, talvez, né, só leem a Bíblia quando vem à igreja. E esses dias que não tem culto? E esses dias que não tem como congregar? E esses dias que não há o calor, né, da irmandade? Que não há o exercício pleno dos dons que a gente está acostumado que esses dons sejam realizados na igreja? Não tem agora a centralidade do lugar. Estamos espalhados, mas mesmo os espalhados precisamos continuar crescendo na salvação, e crescer na salvação depende do crescimento na palavra. É missão do povo de Deus desejar a palavra. É missão do povo de Deus desejar a palavra. Todos os crentes foram chamados à salvação. Portanto, todos os crentes são chamados ao crescimento na salvação. É a vocação de todos. Não é do pastor apenas, do missionário, do líder, do professor da escola dominical. Não são eles apenas. Não é um trabalho de poucos, é o trabalho de todos. Todos fomos chamados para crescer. Alguém estava construindo uma casa e então ele recebeu a planta e ele está ali trabalhando com a sua equipe. Daqui a pouco ele fica confuso, algumas coisas começam a sair errado. E ele vai tentar resolver o problema e ele identifica que na verdade ele está seguindo uma outra planta. E tem muito crente querendo crescer na vida. Tem muito crente que quer desenvolver a sua vida com Deus, mas estão seguindo outra planta. Estão rejeitando o fundamento. A identidade da igreja aponta para a sua missão. Nós somos povo, casa de Deus, e ser igreja está já embutido aí a missão. Por isso que alguns estão dizendo sempre que a natureza da igreja, ela é essencialmente missionária, né? Existe igreja porque existe uma missão. Essa é a perspectiva aqui. Tem alguma coisa para acontecer no mundo e Deus está usando a igreja. Será que dá para a gente pensar nisso? Meu Deus, vivendo nesse mundo todo estraçalhado, confuso. Eu faço parte desse projeto. Eu sou rei e sacerdote junto com os meus irmãos, não individualmente. O aspecto aqui é comunitário, corpo. Eu faço parte, reis e sacerdotes. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o prazer do crente reunido com o povo de Deus, cantar e dizer o que ele fez, falar das suas grandezas. É estranho um crente que não gosta de ir para culto.
É muito estranho nesse tempo os crentes que não estão interagindo com a sua igreja, sob a liderança do seu pastor, não estão acompanhando a dinâmica da sua igreja. A igreja não parou, queridos, ela não pode parar, ela continua sendo aquilo para a qual ela foi feita. Não importa a pandemia, não importa se a gente não pode estar junto aqui, se abraçando e trabalhando junto, a igreja precisa avançar, a missão precisa continuar. Ser igreja em todo tempo e circunstâncias. Conversa com seus irmãos, durante a semana ligue para eles, procure saber como eles estão, interage com o seu povo. Quando a sua igreja organizar encontros virtuais, participe, valorize, adore a Deus. E quando os descrentes que estão desesperados, tomados pelo medo, pela síndrome do pânico, pensando no suicídio, pensando que a vida não faz sentido, que acabou, que estão falidos e doença e tudo mais, eles vão olhar que tem um povo de fé, que tem um povo que tem fé no Deus que está no trono. Eles estão cantando, eles têm esperança no Deus, eles estão na palavra. Isso vai atrair os descrentes. O povo quer ouvir algo que faça sentido, e a adoração da igreja comunitária vai despertar isso. Se pelo menos a igreja em adoração ela está entusiasmada, esse entusiasmo de adoração vai sair para fora. Não dá para ficar aqui dentro, eu tenho que falar para outros. Se eu vejo essa maravilha de Deus, eu preciso falar, eu preciso abençoar, eu preciso servir, eu preciso amar a minha comunidade. Quando nós vivemos em santidade, quando nós estamos praticando o amor concreto, quando nós estamos sendo comunidade alternativa, vivendo em santo procedimento, em contraste com essa geração, o que é que vai acontecer? O mundo irá perceber, e o mundo desejará ouvir e também experimentar dessa mesma realidade. O Espírito Santo neste tempo está erguendo um templo que não é deste mundo. Isso está acontecendo no mundo todo. Mesmo que a igreja continue apática, diferente, Deus usa os seus recursos. Eu tenho ouvido falar de salvação abundante acontecendo no Oriente Médio. Deus usando pedaços do Evangelho de Lucas, mas ele testemunha que em lugares que ele achava que não tinha um crente, que ele viajou dias, pensando que ele seria o missionário a plantar uma primeira igreja entre povos não alcançados. Chegou lá, já tinha crente. Como é que você se tornou um crente? E ele conta a história de uma página do Evangelho de Lucas que ele encontrou agarrado em uma árvore. O vento rodando, ficou lá colado. Ele pegou aquela página e ele leu, ficou curioso e foi atrás de mais informação. E ele estava lá com um grupo grande, escondido, falando de Jesus e adorando Jesus. Querido, se não for eu e você está pensando que a missão de Deus vai estar comprometida? Se você não quer ir, você acha que Deus está, oh meu Deus, oh Deus Filho, oh Deus Espírito, e aí, o que é que a gente faz? Oh, fulano lá não quer ir, fulano não quer fazer. Isso não existe. O Espírito Santo está trabalhando. Quem está parado somos nós, Mas Ele está em movimento, Ele está reunindo, Ele está edificando esse templo. Adorar Ele, proclamar em adoração os seus feitos, e essa alegria brotar de nós, esse serviço, esse amor brotar de nós, para que Ele seja glorificado. Amém?